Bom, o último vídeo, que também foi o primeiro, nele eu disse algumas coisas sobre a arquitetura verdadeira, né? O que eu acho que é arquitetura verdadeira. E só que eu penso, assim, quem vê o vídeo deve pensar assim, quem que é esse maluco, né? Quem você pensa que é para falar disso? Bom, eu não tenho nenhuma carteirada para dar, não sou arquiteto, não sou engenheiro civil, mas a única coisa que eu posso dizer assim que aconteceu foi que eu trabalhei na construção da minha casa. Então eu tive acesso a algumas coisas que às vezes até um arquiteto ou um engenheiro não tem, assim, da vivência ali, né, da obra. Então eu trabalhei de ajudante na etapa final, não furei sapata nem nada, né? Não fiz, nossa, que trabalho pesado que ele fez. Não, carreguei uns pisos, uma cerâmica, carreguei um saco de argamassa, cimento, virei umas massas, mas foi coisa de acabamento, entendeu? Foi na fase mais de acabamento que eu peguei férias no meu trabalho e fui trabalhar na obra da minha casa. Então, dito isso, né, depois de ter feito essas coisas, eu comecei a refletir como que funciona a obra e por que que às vezes a gente economiza numas coisas e por que algumas coisas são economias de que a gente diz assim, economia porca, né? Principalmente no projeto. Porque o que que acontece? O projeto é como se fosse um mapa. Você quer chegar num lugar, você tem um mapa. Então, quando você começa a projetar na sua cabeça, sem desenhar nada, sem fazer nada em nenhum software e nada, você está pensando na sua cabeça ali, conversa com sua esposa, com seu marido, ou com seus pais, ou com parentes, amigos. Você começa a imaginar como é que vai ser a sua obra, como é que vai ser a sua casa. Então, eu estava numa fase que eu queria economizar muito, porque todo mundo sabe, né? Todo mundo quer economizar muito. Quem tem uma renda não muito boa assim, quer economizar, né? Claro. Só que eu levei isso assim, de modo a meio que sacrificar um pouco a estética da casa. Então eu não fiz achando que ia ficar bonito. Eu já fiz pensando que eu ia economizar. E somente por isso. Mas ao longo do processo, e principalmente depois, né, eu percebi que se eu tivesse deslocado uma parede um pouquinho para lá, se eu tivesse feito um acabamento um pouquinho assim, talvez seria melhor e não teria gastado tanto a mais, entendeu? Mas no momento que eu estava da minha vida, eu precisei fazer isso. Partindo disso, eu comecei a estudar como que a gente consegue fazer uma obra sem gastar muito, de maneira que fique bonito. E aí eu fui procurar não em tendências e o que está na moda agora, o que não está, entendeu? Eu fui procurar onde que está a essência do negócio, onde que está a parte mais funda, mais profunda do porquê que você está fazendo a casa assim. Então eu acho que a arquitetura em geral ela deve girar em torno disso, porque é a partir desse ponto que você vai fazer a casa que te remeta a alguma coisa, igual eu falei no outro vídeo, te remeta bons momentos, seja na infância ou não. E se você tiver tido maus momentos também, você vai procurar outra coisa, de outro jeito. Mas uma coisa é certa, tecnicamente, a ergonomia e tudo que gira em torno do bem-estar do ser humano não é tão assim, não é tão óbvia, né? E a partir disso a gente tem que estudar e tem que ver o que vai ficar melhor para cada um,
Porque uma pessoa pode querer uma cozinha maior, que ela faz mais quitutes, faz mais comida, gosta de cozinhar. A outra vai querer uma sala de estar maior, a outra vai querer um quarto maior, e assim vai. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um universo, e é cheio de preferências. Então, eu acho que deve se atentar para isso, entende? Aí eu não consigo te dar uma carteirada, tipo, não, sou arquiteto, sou engenheiro, estou fazendo isso aqui porque eu entendo do assunto profundamente. Não. Eu estou passando aqui a experiência que eu tive e eu estou tendo na minha casa, porque eu moro lá ainda. Por enquanto não tem nada para te vender aqui, entendeu? E pode ser que algum dia eu tenha, porque também a gente tem que parar com essa ideia de que, nossa, todo mundo tem que ser o bom samaritano e dar informações e ajudar de todas as maneiras possíveis. Não, a gente faz de tudo para ajudar, mas é um ganha-ganha, né? Entendeu? Por enquanto, estou aqui falando a minha experiência. Não quer dizer que eu nunca vá vender nada aqui. Muito provavelmente eu vá, mas eu tenho que ter uma estrutura tal que seja vantajoso para quem estiver comprando. Não quero empurrar nada goela abaixo de ninguém aqui, não quero forçar ninguém a comprar nada, não quero ser o mago do storytelling. E isso não é uma estratégia, tá? Eu tô falando assim, parece que, nossa, já tá com essa estratégia de vai ser o antissistema. Não, eu só tô abrindo o jogo aqui porque realmente me deu vontade de falar. É o interesse que eu estou tendo nessas questões de arquitetura, de obra e tal, porque eu passei por isso na obra da minha casa. Então é só para assim, meio que a apresentação que eu não fiz, né, no outro vídeo, eu estou fazendo agora. É uma coisa que é o seguinte, eu não tenho formação na área, mas já vi bastante obras assim, já trabalhei de ajudante em algumas, né? Algumas coisas que meu pai fez na época que eu era criança, que eu era adolescente. O meu avô é mestre de obras, então algumas dicas, sempre peguei algumas dicas assim, trabalhei, amarrei ferragem aqui, furei um buraco ali, levei uma areia para lá, um cimento para cá e tal. Então, assim, certas coisas a gente tem a vivência, a gente que é do interior, acaba que querendo ou não, você passa por isso e é muito bom, que é um aprendizado, entendeu? O meu outro avô, quando era vivo, me dizia assim, quase que sempre, ele falava, tudo que você puder aprender, aprenda, né? Conhecimento nunca é demais. Então eu tomei isso para minha vida assim. Enquanto eu puder aprender alguma coisa, estou disposto. Esse foi um ensinamento muito bom que ele deixou para mim e eu sigo assim, sempre tentando aprender alguma coisa por onde, nos ambientes que eu me encontro, que eu vou passando por eles. Aí o que, que acontece? Na minha casa lá, eu fiz a pintura interna e trabalhei de ajudante na parte do acabamento. Então a gente vê algumas coisas e entende como que funciona algumas coisas, fazendo errado na maioria das vezes, porque, por exemplo, a parte da pintura, eu nunca tinha feito isso. Então eu aprendi aos trancos e barrancos na internet e fui fazer. E ficou bom ou não, assim, para mim ficou, né? Para minha família ficou porque a gente precisava se mudar e a gente foi para lá e conseguimos, mudamos a tempo, conseguimos sair do aluguel e isso é uma vitória. Depois a gente vai ajeitando as coisas e vai consertando. Onde que a gente poderia ter melhorado, poderia ter feito melhor aqui, uma pintura aqui, uma lixa que poderia ter sido dado mais atenção, uma demão a mais de massa corrida, por exemplo, e assim vai. Assim a gente vai fazendo, vai evoluindo. Porque quanto tempo demora, por exemplo, um pintor para ele ficar bom de serviço, né? Eu acredito que um bom tempo. Pelo menos um ajudante aí trabalhando um ano direto, todo dia com aquilo. Eu fiz a minha casa, né? Então, assim, eu já aprendi bastante coisa, mas posso aprender muito mais. Então, assim,
sem carteirada, né? Infelizmente eu não sou da área, mas quem sabe um dia posso ser também, né? Então, eu queria dizer isso. Estamos devidamente apresentados. Eu sou o Erimar Filho e a partir daqui eu vou tentar descobrir qual é a essência da arquitetura e qual é a verdadeira arquitetura. Se você quiser vir junto, a gente descobre junto, beleza? Então, até mais, até o próximo vídeo. Valeu!